Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um quadro da nossa turma comentando a lição da Escola Sabatina. E a minha lição já está aqui. Gente, com certeza esses temas que nós estamos estudando está sendo para nos edificar, para nos ajudar a aperfeiçoar o conhecimento do grande conflito. E querendo ou não, né, meninas, nós estamos inseridas nesse grande conflito, então é muito bom estudar sobre isso. E hoje nós estamos aqui para estudar mais um tema. A Isadora está por aqui. E aí, Isadora? E aí, gente? Tudo bem? A Elisa está por aqui também. Oi, pessoal. Né? Que prazer estarmos juntas, não só a gente aqui, mas com você aí também. Então, já falando para você compartilhar esse vídeo, como a Elisa sempre fala, coisa boa a gente tem que compartilhar. Então, não assista sozinho, compartilhe com seus amigos, compartilhe no grupo dos jovens, compartilhe com os amigos da Escola Sabatina, no grupo da igreja e até mesmo com outras pessoas que às vezes não têm contato com a lição. Mas vai ser muito bom a pessoa descobrir aqui junto com a gente nessa roda de conversa, né? Então, hoje, o nosso tema na lição 7 é perseverança no sofrimento. Uau! É um tema muito interessante. Inclusive, há uns meses atrás, na verdade, nem sei se chega a ser mais de um mês, dos 10 dias de oração, um dos temas foi vencendo o sofrimento. Então, a gente está estudando bastante sobre isso e eu creio que nem vão, porque querendo ou não, em algum momento da nossa vida a gente sofre, né? Todos passamos por sofrimento. Então, como é possível perseverar em meio ao sofrimento? E aqui traz 2 capítulos de Jó, o primeiro capítulo e o segundo capítulo. Nós não vamos ler tudo, mas eu queria convidar você a abrir sua Bíblia para que a gente começasse o estudo dessa lição com a Bíblia, lendo alguns versículos de Jó. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Jó. E é muito interessante o capítulo 1 de modo especial, porque a gente consegue ter uma visão mais aprofundada do grande conflito. Então, nós vamos nos deter aqui apenas alguns versículos, nós não vamos ter tempo de ler todos, mas é para você ler aí na sua casa, viu? Então, Jó, capítulo 1, a gente começa lendo no verso 1 que Jó, ele era da terra de Uz. Ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. E olha só o que diz aí no verso 1 também. Jó era um homem que se desviava do mal. Então, olha só que interessante. Ele era um homem íntegro, um homem temente a Deus, que se desviava do mal. E aí começa a narrar tudo que ele tinha, que ele era realmente uma pessoa dona aí de muitas propriedades. E olha só que interessante. O verso 6 nos traz algo um pouco diferente do que a gente consegue ver no decorrer da Bíblia. Olha só o verso 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha isso. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de odiar a terra e passear por ela. Verso 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, olha só, eu sempre pensava que foi o próprio inimigo que foi até Deus. Olha aquele Jó lá, eu acho que ele não é fiel não. Mas na verdade foi Deus que falou: você tem visto meu servo Jó? E aí é onde Satanás ele diz: ah, mas é muito fácil ser fiel. Ele tem tudo que ele quer, ele tem tudo que ele precisa, ele é rico, dono de muitas posses. Tira isso dele para ver se ele vai continuar sendo fiel. Então imagina só, você sendo o palco do grande conflito. Isso é claro que acontece com a gente, porque Paulo diz que nós somos espetáculos aos mundos, aos anjos e aos homens. E nesse momento, até mesmo a fidelidade de Jó, a integridade de Jó estava sendo questionada. E até mesmo o caráter de Deus estava sendo questionado, não é? Perfeito, sim. Diante disso, olhando para o exemplo de Jó e o fato de que o sofrimento não foi a consequência do pecado dele propriamente dito, mas foi algo que Deus usou para que o caráter de Jó e o caráter dele mesmo fosse revelado. Diante dessa situação, desse cenário,
nós fazemos a seguinte pergunta: como continuar fiel quando envolvidos na escuridão e sofrimento? Porque a gente vê a fidelidade de Jó. E a gente vê que o sofrimento foi algo que Deus usou até mesmo para moldar o caráter de Jó. Porque no final desse deserto, Jó disse: eu te conhecia por ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, como continuar fiel na escuridão do sofrimento? Como ver Deus quando tudo parece dar errado, quando a gente aparentemente perde tudo, quando os nossos sonhos vão por água abaixo? E aí, meninas? Olha, Gabi, para chegar nessa questão da fidelidade, eu tava pensando, né? Eu acho que junto da palavra fiel, assim, vem muito a palavra confiança. Então, para que a gente seja fiel, a gente tem que confiar muito em algo, alguém, no caso, confiar em Deus. E aí, confiança me faz pensar, nossa, como é que eu vou ter confiança em alguém? Eu vou confiar na Isa a partir do momento que eu me relacionar com ela, que eu falar com ela, que eu conversar com ela. Então, eu linkei. Então, vamos lá. Eu pensei que, primeiro, fidelidade tem a ver com confiança, confiança tem a ver com relacionamento, mas relacionamento tem a ver com conhecer o outro. Então, uma vez que eu conheço quem Deus é, isso já vai ser uma boa base para a gente entender como se permanecer fiel em meio a esses problemas. Eu também vejo uma questão de que essa questão que a gente tem de ter a confiança em Deus e tudo mais, eu acredito que ela é... Eu gosto muito do livro Herdeiros do Reino, que é do pastor Josanã Alves de Mordomia. Nossa, que pastor sensacional. Por que eu tô falando isso? Porque ele fala muito sobre a questão dos momentos ordinários que a gente tem no nosso dia a dia. Daniel, quando ele estava nas Covas dos Leões, a gente queria aquele momento extraordinário. Mas para ele ter aquilo, ele passou todos os dias tendo um devocional, o momento dele com Deus. E aqui não é diferente. Então, para chegar nesse ponto da fidelidade, eu tenho que me relacionar e conhecer a Deus nos meus momentos ordinários, nos meus momentos do dia a dia. É nesses momentos que a gente vai entendendo quem Deus realmente é e o que ele tem de propósito e plano pra gente. Então, e também tem aquela história, né? A gente fala assim, nossa, eu quero ter a fé de fulano de tal. Mas pra fulano de tal ter a fé que teve, ele teve que passar por esses momentos ordinários para então, nesses momentos que a gente tá falando aqui, viver ele de forma extraordinária pelo poder de Deus. E aí também tem uma outra coisa que quando eu normalmente tô tensa, eu gosto muito de lembrar daquele texto da irmã White que diz: nada temos a temer quanto à futura, a menos que nos esqueçamos de como Deus tem nos conduzido no passado. Tudo bem que aqui ela fala em relação ao futuro, mas eu também acredito muito que isso é aplicado pra gente hoje. Ou seja, eu passando por essa situação, negócio de pensar que você estivesse dirigindo, aí no meu retrovisor do carro eu vejo toda a minha vida passada, entendeu? Então, o passado, né? Então eu vejo e falo assim, nossa, mas Deus me conduziu aqui, 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 aqui. Em todos esses momentos. E, então, resumindo a história, eu entendo que essa questão toda é entender quem Deus é, primeiramente. Eu acho que isso é fundamental, entender quem Ele é como ser justo, bondoso aqui, como a Gabi falou, que tem, por exemplo, nesses momentos, fortalecer o nosso caráter, muitas vezes. Eu sei que quando a gente passa por algum problema, não é tão simples assim. Mas, primeiro, ter um relacionamento com Deus, isso fortalece a gente, para entender quem Ele é e o que Ele espera de nós. Aí, outra coisa que eu também acho, lembrar das coisas que Ele já fez na nossa vida. Eu acho que isso traz a maior, assim, tipo assim, nossa, que friozão na minha barriga, mas Deus, ele já fez tantas coisas, vamos olhar pra trás. Então, também tem isso. E eu acho que clamar a Deus pedindo ajuda também, estudar a sua palavra, se fortalecer, por exemplo, em versos fortes da Bíblia, que nem Isaías 41:10, que é um dos meus favoritos. Nesses momentos de angústia, clamar para Deus estar ajudando, fortalecendo, porque a força para enfrentar esses problemas e momentos não vem da gente, do meu ponto de vista, mas vem de Deus, que vai dando fortalecimento e vai dando paz também. E se, por exemplo, Deus está em silêncio em algum momento, que acontece, às vezes, o silêncio de Deus, é se firmar na palavra dele. E pedir que o seu Santo Espírito possa ajudar a gente, porque nesses momentos de escuridão e sofrimento é meio assustador, é bem o vale da sombra da morte mesmo, então. Mas que a gente possa fazer como o salmista disse, né? Então, com Jesus eu não terei medo algum, então que a gente possa fazer isso. Interessante. Eu tenho aprendido por experiência própria, né, nesse tema, a questão de que nós temos uma tendência de quando nós estamos sofrendo, nós temos a tendência de nos colocar no centro da questão, né? Assim, eu estou sofrendo, eu não merecia isso. A gente até se compara com outras pessoas, né? Porque eu, né? O fulano também tá passando por isso. E às vezes até inconsciente a gente faz isso, assim, a gente
tem aquela palavra difícil, né? A gente cai na autocomiseração. A gente tem pena da gente mesmo, né? Começa assim, nossa, que sofrimento, que dor, que tristeza. Mas a gente tem que fugir disso. E eu acho que isso é um ponto que nos ajuda muito, muito, muito na nossa fidelidade. É a gente tirar a gente de cena. A gente pensar assim, esse sofrimento aqui, ele tem um propósito. Ele tem algo maior por detrás dele. Eu não posso me deter na minha dor. Eu gosto muito de lembrar da história de Abraão, quando Deus pede para ele entregar o filho dele. E Ellen White fala uma frase assim: Abraão não se deteve a conversar com o seu coração ferido. Então, tipo assim, ele estava com o coração ferido, ele estava triste, mas ele não ficou ali alimentando aquela dor, aquele sofrimento. Ele obedeceu à vontade de Deus porque ele sabia quem era Deus, como a Elisa falou, tinha um relacionamento com Deus, mas ele não ficou se colocando no centro da questão. Ele falou assim, não, existe um propósito por isso e eu vou obedecer porque esse propósito precisa se cumprir, é a vontade de Deus para mim, né? Então, eu queria ler esse verso de 2 Coríntios 4:17, que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, existe um propósito de glória. Talvez o nosso sofrimento seja a glória de Deus, seja para a glória de Deus. Talvez o nosso sofrimento seja para a salvação de uma outra pessoa. E isso tudo vale a pena, né? Tudo vale a pena. Esse é o propósito da nossa existência. Então, eu acho que é uma questão muito importante na hora que a gente está passando por maior sofrimento, por vale da sombra da morte mesmo, a gente manter os nossos olhos no propósito do sofrimento. O sofrimento não é em vão. Ele tem o propósito de glorificar a Deus na nossa vida. Perfeito. E eu creio que há um parágrafo, assim, um pequeno texto na lição, no dia de segunda-feira, que vai linkar com o que vocês estão falando. Então, é ali as últimas linhas do dia de segunda, em azul, tá falando assim, ó. Mesmo quando temos apenas uma visão limitada do que está acontecendo, podemos decidir entregar a Deus as coisas que não entendemos. Então, é uma decisão. E até há um tempo atrás eu ouvi uma frase que dizia assim: se nós conhecemos quem Deus é, nós não precisamos entender tudo o que ele faz. Porque a Isa deu exemplo de Abraão, né? E é exatamente isso. Abraão, ele estava sendo guiado, em outro momento da história dele, ele estava sendo guiado por uma terra desconhecida, mas por um Deus conhecido. Ele aparentemente estava ali perdido, né, ao olhar para o que ele sabia do futuro, mas ele olhava para Deus, o grande eu sou, e ele pensava, não, tá tudo sobre o controle de Deus, eu estou onde eu deveria estar. Então, é o ponto-chave que vocês falaram, a comunhão, relacionamento. A gente não precisa entender tudo que Deus faz e nem vai entender. Porque imagina, Jó, a gente sabe que era uma questão ali do grande conflito, que ele estava sendo ali, vamos por assim, um testemunho para todo o universo, não só para as pessoas ao redor dele. Jó não sabia. E até a esposa dele falou, amaldiçoa esse Deus e morre. Que tipo de Deus que você está sendo fiel aí? Você acorda de madrugada para orar, para fazer sacrifício. E que tipo de Deus é esse que tira tudo de você, até a sua saúde? Porque tudo bem, gente. Uma coisa é tocar ali nas coisas externas, mas e quando toca na nossa saúde? Não é? Não dá aquele aperto, assim, uma angústia? Meu Deus, por que Deus está permitindo? Então a gente podia dizer até que seria o deserto, né? Na vida do cristão. E a gente vê que Jó falou, não, jamais, eu vim nu e vou voltar nu. Tá entendendo que Jó tinha o que era mais precioso, que era Cristo? Daí podia perder tudo e todos, menos Cristo. Então, eu creio que a gente pode passar melhor pelo sofrimento se Cristo estiver no centro, como a Isa falou. Então, perfeito, é isso, é o centro da lição. Agora, vamos continuar pensando e dialogando sobre isso com a nossa segunda pergunta. Como a vida de Jó
é uma advertência contra as teologias modernas de prosperidade e cura? É uma pergunta um pouco extensa, mas eu creio que a gente consegue entender, né? Acho que, que ficou claro, assim. Essas teologias de hoje, Deus pode operar cura, se não teve cura é porque você não teve fé. Será que Jó não era um homem de fé? E aí, como que a gente explica? Bom, então, essa pergunta eu achei muito boa, é muito atual. E eu acho que uma das primeiras coisas a gente precisa entender que não é porque você se entregou a Deus que você vai ser sinônimo de riqueza, de que vai dar tudo certo, de que você vai ter o status, o maior carro luxuoso do mundo e tudo mais. Até porque, se a gente for parar para pensar, primeiro, tudo bem as pessoas terem dinheiro. Isso é o primeiro ponto pra gente não, acho que não tem por que cair aqui, não tem problema e tal. Mas será que esse dinheiro traz a verdadeira felicidade? É um ponto também importante. Mas aqui, o que eu queria dizer é, não adianta a gente pensar nesse aspecto, porque não é sobre isso que Deus fala pra gente, inclusive. A teologia que Cristo trouxe, que veio pra gente, na verdade, não acumuleis tesouros na terra, mas sim guarda o teu coração, né? Mas só um parênteses, não falei que é errado ter dinheiro. Ok, que fique muito claro, porque aí também entra no limiar da pessoa assim, não, você já falou que ninguém pode ter dinheiro. Não disse isso, entendeu? Acho que cada um merece ter o que tem e tudo mais e tal, enfim, mas não vou entrar nessa questão. Mas eu acho que é muito importante a gente, como você falou, né, deixar claro que fé não é sinônimo de riqueza. Porque quando a gente começa a basear sobre isso, a gente está indo num caminho bem complicado, né? E Jó, ele era uma pessoa que tinha muitas posses, mas ele era uma pessoa que tinha muita fé, mas não é porque você tem os dois que você, tipo, uau, perfeito e tudo mais, né? Eu acho que a gente tem que equilibrar muito essa questão e entender também que o... Aqui, ó, tem um verso que eu queria compartilhar, que é João 16:33. A palavra, então, nos fala: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Aqui, ó. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. E essa é a verdade que a gente deve se apoiar. Não falar assim, olha, se você der tanto dinheiro, você vai ter o triplo, né? Não é assim que funciona. É como a gente estava conversando antes. E que a Isa tocou num ponto muito bom. É o propósito de Deus para todas as coisas. A gente pode não entender eles, mas às vezes essas coisas vão acontecer e a gente tem que entender que não é sobre eu ou você, mas sobre o que Deus pode fazer pra gente, entende? Então, a gente Jó não tinha compreensão do que estava acontecendo em uma escala espiritual. Ele morreu sem saber, né? Eu acho que isso é muito interessante a gente parar pra pensar. Então, existem coisas que são propósitos de Deus e que a gente não pode ficar comparando uma coisa com a outra, porque primeiro, não é regra, não é esse o chamado de Deus pra gente, né? De falar assim, você vai ter que fazer isso pra você conseguir isso. Não sei, esse não é o chamado de Deus pra gente. Então, acho que tem que ter muito discernimento espiritual pra entender quando é o que é realmente Deus falando pra gente e quando não é, quando é uma questão mais humana mesmo, porque quando a gente quer começar a conquistar o mundo aqui, né, e essas coisas acontecerem, eu acho que às vezes fica um pouco em desacordo com o que Deus fala pra gente buscar e fazer, né? Lógico, você não tá entendendo que não é a questão, não é o dinheiro, mas sim quando a gente pensa que quando a gente vai pra Deus, a gente vai ter todas as coisas de riqueza e tudo mais. Mas esse não é o chamado, é aquele chamado, tome a sua cruz, siga-me. Então, se a gente não entender esse chamado, a gente não entendeu o que Deus quer da gente, entendeu? É de ter renegação, de abnegação e tudo mais. Porque quando a gente fala assim, vou ter dinheiro, vou ter um monte de coisa e tudo mais, você deixa de pensar que você vai ter que se submeter à vontade de Deus. Então, vê como são enganos que Satanás vai colocando na nossa vida, da nossa mente e tudo mais. Então se eu vou ter tudo, eu não tenho que fazer, tipo, guardar o sábado. Vou conseguir tudo mesmo, entende? Então, entra num abismo meio complicado, né? Então, eu acho que não só nessa questão em relação à cura, mas também da gente entender qual que é o chamado de Deus pra gente. E também entender que quando a gente pensa assim, outras coisas que fazem parte de uma vida cristã, do processo da santificação, vão por água abaixo. Quando a gente começa a pensar que se eu vou em Deus, eu consigo tudo que eu quero, essas coisas vão acontecendo, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a ideia de que Deus tem obrigações com a gente. Que Deus tem que fazer isso e aquilo pela gente, porque a gente aceitou Jesus, então agora ele tem que cuidar de mim, ele tem que me dar, suprir todas as minhas necessidades e tudo que eu quero, todos os meus sonhos têm que se realizar.
E não é isso que o Senhor prometeu pra gente, né. É claro que Ele quer a nossa felicidade, mas a felicidade, ela não no caminho de Cristo, ela não é separada da dor, do sofrimento, né. Não é uma coisa que a gente vai poder desviver sem aqui nesse mundo e dizer assim: "Não, eu não preciso disso", né. Eu me lembro muito que essas férias eu estava trabalhando numa escolinha de férias com as crianças, né, e chegou uma mãe de tarde, assim, para buscar o filhinho dela, e aí ela chegou para mim e falou assim: "Olha, eu não vou mais trazer o meu menino na escola aqui de férias". E eu falei: "Mas por quê, né, o que que aconteceu?". E ela falou: "Olha, eu não vou mais trazer ele, porque ele falou que ele tá sofrendo bullying, porque os coleguinhas riram dele por causa da roupinha que ele tá usando, do cabelo dele, não sei o quê, não sei o quê". E assim, eu lembro que eu fui conversar com aquela mãe, eu falei pra ela assim: "Olha, mãe, eu entendo, não foi uma atitude certa das crianças para com o seu filho, mas o que que você, vai estar ensinando o seu filho se você não trouxer mais ele de escola de férias, né?". A gente não quer permitir os nossos filhos, as crianças, eu tô falando, mas a gente mesmo, a gente não quer sofrer. A gente acha que Deus não pode permitir a gente passar por situações difíceis, mas não foi isso que ele prometeu. A gente tem que aprender que novamente aquele ponto, o centro não somos nós. Então a gente vai passar por momentos difíceis, a gente vai passar por dor, por sofrimento, a gente vai clamar a Deus muitas vezes e a gente não vai ouvir nada. A gente não vai ouvir a resposta dele, a gente não vai ouvir ele dizendo: "É por isso, é por causa disso, é por aquilo". Muitas vezes a gente vai ficar sem as respostas, mas aí que vem a nossa submissão e a nossa confiança, a nossa fé, que vai dar testemunho de que Deus, ele pode agir na nossa vida, ele é Deus, não importa o que ele faça, né, ou o que ele deixe de fazer, ele não vai deixar de ser soberano na nossa vida. Então, eu acho que é muito importante a gente tomar esse cuidado, inclusive quando as pessoas vêm para a igreja, começam a frequentar nosso grupo de amigos, de jovens cristãos, a gente manter essa verdade clara de que o evangelho não é livre de dor, de sofrimento, né, mas que a gente encontra conforto e segurança de que tudo tem um propósito, de que ele nunca vai nos abandonar, né, não importa o que aconteça. Então acho que seria mais ou menos isso. Olha, você tocou num ponto que eu acho que é sensacional. Reconhecer que Deus é soberano é tudo para nesses momentos, porque, que nem para mim, ler o Herdeiros do Reino foi ótimo, porque foi num momento bem delicado e que para mim ter reconhecido Deus como soberano na minha vida foi que me deu forças para continuar, mesmo sem entender os BO que eu tava passando na vida, entendeu? Então tem até um trechinho aqui que fala assim, ó. Ele fala sobre a história de Daniel, na verdade, e aí ele comenta. É muito ótimo esse livro, porque a gente vai entendendo realmente essas questões aqui, ó. Em tempos de dificuldades e lutas, precisamos ter a certeza de que o Deus Todo-Poderoso é soberano sobre a história da humanidade e não está alheio aos nossos problemas diários. Lógico, aqui foi só um trecho pequeno, tá? Porque o livro é ótimo, não posso dar spoiler também. Mas enfim, então acho que esse ponto é muito bom. A soberania, reconhecer isso, eu concordo muito. É muito importante para quando a gente tá passando por essas coisas, né? Ótimo. E, gente, vocês falando, eu pensei algo interessante também. Mesmo Jó não vendo, assim, Deus de maneira direta na vida dele, ele continuou confiando. E aí eu me lembro que o remanescente do tempo do fim, de acordo com o Apocalipse, esse remanescente, de acordo com o Apocalipse 14, né? Ele tem que ser fiel, ter a fé em Jesus, mas ter a fé de Jesus. O que que isso significa? Qual que é o paralelo da história de Jesus e a história de Jó? Como ver na história de Jó a história de Jesus? Simplesmente pelo fato de que
o Pai também permitiu que Jesus sofresse e ele não deixou de confiar. Ele confiou, mesmo que na cruz do Calvário ele não sentia que o Pai estava ali. Por isso que ele falou, porque me abandonaste. Mas ele não perdeu a fé. Entende? Então, não é sobre sentimento. E o irmão White falou várias vezes, fé não é sentimento. Não confie nos seus sentimentos. Sentimentos são inconstantes. Então, Jó, aqui na lição fala, ele continuou confiando em meu sofrimento. Então, isso só será possível na nossa vida se a gente ter essa fé de Jesus. Essa fé que Jesus tinha. Confiar mesmo sem ver. Porque, na verdade, se eu tô vendo, por exemplo, aqui tá uma caneta. Eu não preciso ter fé que eu tô vendo, tá aqui, ó, é palpável. Mas e quando não tá? Eu tenho que acreditar que tá aqui. Então, assim, é realmente confiar nas promessas, por mais que a gente não veja essas promessas se cumprindo na nossa vida. Mas lá na frente, a gente vai olhar pra trás, e aí é o texto que a Elisa leu, da irmã White. A gente vai entender tudo. Ah, então aconteceu aquilo lá, pra acontecer isso aqui, e aí foi isso aqui. Ah, entendi. E aí começa a abrir diante de nós os planos de Deus, mas a gente tem que confiar. A Eli diz uma vez, eu nunca esqueci desse texto, que fé não é presunção, mas se arrisca muito. Então, se você é em casa, tá passando por algum momento difícil e pensa que Deus não tá com você, tenha fé que já teve. Tenha fé que Jesus teve. Continue confiando, mesmo quando aparentemente você se sentir abandonado, porque os seus sentimentos não é o seu Deus. O seu Deus é o Deus da Bíblia, o Deus que tá lá no céu, mas o Deus que também tá do seu lado. Então, não deixe de confiar. Então, já que nós estamos aqui passando já alguns conselhos e dicas, chegou a hora do nosso quadro de Uai Se Indica. Roda a vinheta, produção. Hoje eu tenho uma indicação mega especial, Beneficência Social. Ai, que livro maravilhoso. Eu tô indicando aqui o capítulo 1, mas assim, se vocês puderem ler todo, eu tô que nem a Elisa. Aqui, ó, né? É um potinho aqui que eu tô indicando, mas leia todo, que o livro é muito bom. Então, assim, ó, não é muito grosso, assim. E vale a pena que nesse primeiro capítulo vem falando justamente sobre por que a pobreza e o sofrimento existem, né? Como que a gente vincula um Deus de amor com esse sofrimento que Deus permite, né? Mas, enfim, eu não vou contar muita coisa, é para você ler. Então, tá lá no aplicativo de Ellen White, creio que encontramos no CFB também, vale a pena. Então, nós já estamos partindo para o final. Infelizmente, vai ter como ele sempre fala, para deixar o gostinho de quero mais, porque aqui a gente não quer passar a lição toda para você, né? Você vai estudar aí na sua casa. Mas vamos lá para a nossa terceira e última pergunta. Como entender o fato de que Deus não causa enfermidade, ele não causa o mal, como a gente falou nas lições anteriores, mas ele permite a enfermidade, permite as provações. Como que nós entendemos isso? Olha, em Romanos 8:28 fala que assim, ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Eu acho que esse verso ele é bem interessante porque traz o que a gente estava conversando antes. Que, ok, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas como que isso funciona? Eu acredito que é aquela história, Jó não entendia o que estava acontecendo em um outro patamar, assim, né, na questão espiritual, mas aí que entra a confiança da gente entender que a palavra de Deus diz que aqui as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, entra muita confiança. E também tem um texto que eu queria compartilhar com vocês, que a irmã White fala no livro Grande Conflito, capítulo 2. Ela fala assim, ó, Deus nos deu providências do seu amor. Não devemos duvidar da sua bondade por não compreendermos a operação de sua providência. Eu acho que isso tem muito a ver, porque a gente se questiona muito, né? Essa pergunta, eu acho que todo mundo já teve algum momento da sua vida, não só para enfermidade, mas por outras coisas também. Mas por que Deus permite? Aí, no final, é que eu não peguei esse trecho, mas ela fala, o que Deus fez, que tinha a maior providência, foi dar o seu próprio filho para nos salvar e redimir, né? E eu sei que é difícil a gente pensar nisso nos momentos que tá dando problema e tudo mais, mas a palavra é muito clara. Todas as coisas cooperam pro bem. E a irmã White também diz que se você conhece o Deus a quem você serve, mesmo com os problemas da vida, você vai ter a confiança.
Porque aquele Deus que não te abandonou, mas que te resgatou e te trouxe até aqui e fez uma jornada linda na sua vida, ele vai finalizar ela. Pode não ser linda aos nossos olhos, ok? Que fique claro. Mas se a gente permanecer firme, vai ser lindo no aspecto espiritual. E eu acredito que, como a Gabi falou, tem muito uma questão do fortalecimento do nosso caráter. Passou por esses problemas, a sua fé vai sair fortalecida de uma forma incrível que talvez de outra maneira não sairia. O seu caráter vai ser moldado de uma forma incrível que talvez se não tivesse também não seria. Por exemplo, eu estou lendo a meditação Cristo Triunfante. E a Ellen White fala sobre Moisés. Que ele tinha estudado toda a cultura egípcia, tinha todos os melhores valores daquela época, ele ia ser o próximo faraó e tal. E aí, de uma forma diferente e única, Deus conseguiu trazer ele para um tipo de liderança que ele precisava para libertar o povo. Que daquele jeito, que se não tivesse acontecido daquela forma, as coisas não teriam sido, né, de uma forma tão como foi. Então, Tem que passar pelo deserto, né? Exatamente. Então, você vê como para todas as pessoas, né? Todas as pessoas da Bíblia passaram por momentos assim. Se eles não tivessem passado por aquele momento X, né? Tô falando que eu acredito em destino? Não tô falando disso. Não tô falando de destino. Tô falando do que Deus faz nas coisas que a gente acha que são os momentos piores da vida, entendeu? É disso que eu tô falando. Então, eu acho que a palavra de Deus é a maior arma pra gente enfrentar isso. Entender e, assim, meditar nela realmente. E falar assim, não, Deus tá fazendo isso por um propósito. Eu posso não entender, eu posso não ver nada do que tá acontecendo. Mas eu sei que no final das contas, Deus está sim do lado. A gente pode não ver, como a Gabi disse. Ele está sim do lado. A White fala que Deus estava ao pé da cruz quando Jesus estava lá. Ele não via, mas ele estava. Entende? Acho isso muito forte. Então, assim, no relacionamento, como a gente falou, de conhecer a Deus e entender de que, às vezes a gente pode não entender. Mas Deus, ele está sim agindo a nosso favor se a gente se entregar e confiar. E de que essas coisas, elas vão fazer bem pra gente, de alguma forma. Eu gosto do papel do Mateus hoje de contar histórias. Adoro. Mas eu me lembrei de algo que aconteceu. Tinha uma irmã da igreja que tinha um esposo que teve uma doença muito grave. E era uma espécie de câncer, e ele estava, assim, lutando muito contra aquela doença, e muitas pessoas começaram a orar por ele. E foi uma movimentação de pessoas orando tão grande, assim, nas redes sociais, em grupos de oração, igrejas, e todos orando e clamando pela cura dele, clamando pela cura. E pessoas que não eram cristãs, pessoas que não eram adventistas, começaram também a ouvir sobre aquelas orações e aquelas coisas e acreditar que Deus iria agir de alguma forma. E no final, ele veio a falecer, ele faleceu. E no enterro dele, o pastor, ele foi lá fazer a mensagem, né? E a esposa, ela estava assim, inconformada, ela chorava muito, muito, ela estava muito triste. E ela chegou pro pastor e falou assim: olha, pastor, eu quero que o senhor me responda uma pergunta. O pastor falou que aquela foi a pergunta mais difícil que já fizeram para ele em toda a vida dele, né? Ela falou assim: por que, pastor, Deus permitiu que ele morresse? Não ia ser melhor? O testemunho não ia ser muito mais lindo se ele tivesse vivido? Será que se Deus tivesse curado ele, aquelas pessoas que não eram adventistas poderiam ter aceitado Jesus, poderiam ter se tornado cristãs e tal? Por que, pastor, que Deus não curou ele? Por que Deus permitiu que ele morresse, né? E o pastor disse que assim, foi o Espírito Santo que colocou as palavras na boca dele, porque ele falou assim: olha, talvez o que as pessoas precisavam ver não era a cura do seu esposo, mas a tua fé permanecer firme, mesmo quando Deus não fez aquilo que você queria que ele fizesse. Incrível. Você esperava que ele fizesse. Então, assim, a gente pode esperar que Deus faça muitas coisas pela gente, mas quando ele não faz, será que a nossa fé é a mesma, né? Como de Jó, a nossa fé permanece?
A nossa fé vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, né. Então, assim, eu acho que Deus, assim, ele volta naquela mesma história, né, Deus tem propósitos pra gente. Nada do que ele permite que aconteça na nossa vida é era em vão, tem um propósito por trás de tudo isso, né. E eu gosto de lembrar também que o amor, né, lá em 1 Coríntios, Paulo fala: "O amor ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta". São coisas que a gente não gosta de passar, né. Sofrer, esperar, né, suportar, a gente não gosta disso, mas é isso que o amor faz, né. Então que Deus ele possa colocar isso no nosso coração, possa colocar o amor dele no nosso coração para que diante do sofrimento, diante da enfermidade, diante da morte, diante da dor, a gente ainda possa confiar nele como Jó confiou. Uau, que história refletidinha que vale, gente. Eu podia pensar em qualquer resposta, menos nessa. Exatamente isso. Muitas vezes nós somos contrariados, né? Mas que bom que nós somos contrariados. É melhor que o nosso eu seja contrariado do que a vontade de Deus. E enfim, eu sei que teria muito mais pra gente comentar, muito mais pra gente contar, muito mais pra gente ler. Mas assim, eu creio que vale a pena você que está em casa continuar estudando essa lição. E não só essa, mas os outros temas também. Estuda ali diariamente, com certeza a lição é algo que Deus usa também para nos ensinar sobre quem Ele é e sobre os seus planos, os seus propósitos. Então, nós não estamos aqui conversando sobre esse assunto à toa, né? Eu creio que além de falar aos nossos corações, o Espírito Santo também está falando no seu coração aí. Então, continua, persevera no estudo, na comunhão, porque quando chegar momentos difíceis, ou seja, nós já estamos nesses momentos difíceis, nós vamos perseverar. E de acordo com Mateus 4:13, aquele que perseverar até o fim será salvo, amém? Então, é com essa certeza e com essa promessa que nós vamos concluir com oração. Então, eu convido vocês orarem comigo, e você que está em casa também, vamos juntos orar. Oremos. Pai querido, Deus de amor, santo, santo, santo tu és. Quão bom e quão agradável é estarmos unidas aqui, Pai, em oração. Quão bom, Pai, é saber que o Senhor está aqui conosco e que o Senhor sempre vai estar ao nosso lado, por mais que nós não vejamos e não o sintamos. Pai, que nós possamos ter a nossa fé ancorada em tuas promessas. Nos ajude a ter a fé que Jó teve, a fé que o próprio Cristo teve. Mesmo ali em meio ao sofrimento da cruz, mesmo muitas vezes sem sentir a presença do Pai, Cristo confiou. Senhor, são lições preciosas demais para nós. Nos dê uma fé inabalável, Pai. Nos ajude a ficar realmente felizes, alegres, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. E que isso possa ser um testemunho do Deus que servimos. Do Deus que pode fazer o impossível, mas que age no momento exato e faz o que realmente é do teu querer. Pai, que não possamos esperar que o Senhor faça as coisas do nosso jeito, mas que possamos reconhecer que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Nos ajude a confiar e a ver a tua poderosa mão moldando o nosso caráter, nos lapidando, nos sustentando nos desertos da vida. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e até o próximo com GYC. Um abraço. Tchau, tchau.